Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Bom poder estar aqui com os irmãos para juntos exaltarmos e bendizer ao nosso Deus. Feliz em estar com todos que aqui estão na celebração de mais um ano de vida. Gratidão pela vida do meu amigo, meu filhão Mateus Oliveira. Haja vista que é uma alegria imensa podermos celebrarmos juntos aqui nesta noite. Israel, um grande amigo, Deus lhe abençoe. Eu, com todo respeito, sem demagogia, sou seu fã, tá? Deus lhe abençoe muitíssimo. A minha oração é que Deus te conserve nessa graça. Aos amados irmãos que aqui estão, é um prazer glorificar a Deus com os irmãos. Eu desci aqui, irmão, porque hoje eu tenho um privilégio muito grande. Eu até cultuaria aqui em cima com os irmãos, mas eu estou tendo o privilégio de cultuar com meu primo hoje, irmão. Não é todo dia que temos essa graça. E o coração fica regozijante, em nome de Jesus, tá? Quem trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada? Glória a Deus. Abra comigo, por gentileza, segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso de número 1. Verso de número 1. Se você notar que alguém sem o exemplar da Bíblia Sagrada, faça o convite para ele fazer a leitura. Segundo Crônicas, capítulo 6, verso de número 1. Quantos encontraram, digam vitória. Maravilha, vamos lá. Para nós ganharmos tempo, escrito está: então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fez rei no lugar do seu pai Amazias. E ele edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. 16 anos de idade tinha Uzias quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E você diga amém. Queridos, é uma palavra a qual nos faz entender e nos faz retornar para algo extraordinário por nome de investimento e oportunidade. O segundo livro das Crônicas dos reis de Israel, a Bíblia vai dizer que nesse interim de tempo Amazias estava no comando da nação. Se nós pararmos para olhar, depois da morte de Salomão, a nação de Israel se divide em dois reinos, reino do norte e reino do sul. 10 tribos para um lado, 2 tribos para outro. E nós vamos olhar que estamos vendo agora algo que não era comum. A vontade de Deus era que Israel sempre fosse unificada em adoração. A vontade de Deus era para que o povo vivesse em um sistema teocrático, que é a teocracia, o governo que emana dos céus e desce até o homem. Deus está olhando e está vendo o que está acontecendo. Uma oscilação espiritual diante dele, e vê o povo virando as costas. A criatura já não mais adora o seu Criador. A criatura está olhando e não está dando a devida reverência. Estamos entendendo que neste momento agora, parece que as coisas começarão a voltar para os trilhos. Amazias, ele vai olhar e vai dizer da seguinte forma: chegou o tempo, chegou o momento que nós temos que voltarmos para o Senhor. Amazias, ele está olhando e a primeira coisa que ele faz, ele restitui o povo, restitui a cidade, edifica cidades, edifica torres, e eles agora começam a trabalhar para investir no seu exército. A nação de Israel, bem certo, como uma nação agrícola que cuidava de plantações, estão olhando e estão dizendo: é uma novidade para nós. Alguém que começa a investir no exército. Esta nação começa a aprender e começa agora a entender sobre a manipulação do metal.
O metal nesse tempo era precioso, era uma arte nobre de guerra para somente aqueles que detinham o poder e o conhecimento, para que assim pudesse fortificar os seus exércitos. Ele então começa a construir espadas, escudos, carros para que eles pudessem entender. Mas o tempo passa, Amazias ele morre, e agora fica um ponto de interrogação: quem é que reinará neste lugar? Quem é que está agora? Quem é que virá diante dele? Olha-se para a direita, não tem ninguém. Olha-se para a esquerda, também não tem. Retaguarda e adiante também não acontece. O texto vai dizer, Thaís, que nesse momento agora alguém tem coragem e vai se levantar e vai dizer assim: eu conheço um, ele não tem tamanho de rei, ele não tem estatura de rei, ele não tem porte físico de rei. E a pergunta dos conselheiros é: quem é esse? O nome dele é Uzias. Uzias, ele tem 16 anos de idade, ele será o 10º rei desta nação. E Deus, ele vai fazer o seguinte: eu vou trabalhar no improvável, eu não vou trabalhar em quem tem muito talento, eu não vou investir em quem tem estatura, eu não vou investir em quem se acha, eu não vou investir em quem acha que pode e quem acha que faz, eu não vou investir naquele que pensa que é alguma coisa. Eu vou trabalhar com quem é improvável, eu vou trabalhar com quem não é acreditado, com quem não é, por muitas das vezes, avantajado de porte físico. Eu não trabalho com soberbo, eu trabalho com disponível. Quem é disponível na minha obra? Ele começa a entender que os céus não investem em quem se acha muito habilidoso. O céu, ele investe em quem é dependente dele. Nesta noite chuvosa de sexta-feira, aqui no Parque Paulista, eu quero já lançar uma pergunta: quem são os talentosos? Quem são aqueles que são muito habilidosos? Mas o céu está perguntando. Eu quero entender e quero achar quem são os disponíveis. Disponíveis para adorar, disponíveis para estender as mãos, disponíveis para se entregar. Então quem tem mão para levantar e quem tem boca para glorificar, prepara, porque os céus estão olhando para a tua vida e está procurando quem o adora em espírito e em verdade. Vem comigo. Uzias está agora com 16 anos. Ele começa a investir, ele começa a aprender. Primeira que ele faz: prepara o seu exército. Segunda coisa: restitui os muros que estavam quebrados. Terceira, quarta coisa que ele vai fazer: edificar torre no campo, nos cantos dos muros. E ele faz o que? Chama os atalaias e coloca ele nos muros. O que dá para ele? Dá trombeta, dá pão e da água. Tem por causa de quê? Como diz o profeta Ezequiel no capítulo 3, que se o atalaia, ele vê a guerra vindo, de ele começar a enxergar, ele não tocar a trombeta, a guerra vir e alguém morrer, o sangue é sobre ele. Mas a guerra vindo, ele tocando a trombeta, ele nesse momento, ele não tem mais culpa de nada. Tem gente que Deus vai trabalhar na planície, tem gente que Deus vai trabalhar no intermediário, mas tem gente que Deus vai colocar no topo de torre. E o que é que Deus vai dar? Trombeta na mão, vai dar pão e água. E o que é que o Senhor está dizendo? Vale mais estar no lado de cima, a pão e água, mas tendo trombeta na mão, do que ter muita coisa na parte de baixo e não entender que Deus, ele nos chamou. Oh meu Deus, eu vou entregar a geração, a nossa geração. Estão dizendo que esta é a pior geração. Eu discordo. Estão dizendo que esta é a geração falida. Eu discordo. Estamos em uma mini vigília com jovens irmãos e com a geração com potencial para viver o extraordinário. Conhecimento tem, monte tem, companhia tem, amigo tem. O que é que está faltando? Boca aberta. O que é que está faltando? Coração quente. O que é que está faltando? Trombeta nesse. Levante a mão.
Balança alguém e diga para ele: o que você veio fazer aqui? Você só veio ver o Mateus? O que você veio fazer aqui? Só veio olhar o Israel bonitão que está no shape? Não, o que você veio fazer aqui? Eu vim entender que quando 1, 2, 3 se reúne, o céu desce mais um grau, e até quem está frio pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Já encerro. Uzias, o que você está fazendo? Uzias já não é mais menino, Uzias cresce. E quando Uzias cresce, quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Oh glória. Uzias cresce. Uzias, ele aprende também a manipular o metal. O pai fez espada, Uzias também fez. O pai fez escudo, Uzias também fez. O pai fez carruagem, Uzias também fez. Agora Uzias, ele vai dizer assim: eu quero mais, eu quero muito mais. Eu não quero só espada, escudo e carro. Eu quero maquinário pesado que lança pedra à distância. Ele constrói esse maquinário, ele coloca no topo da torre. E alguém está dizendo: quem é que pode parar Uzias? Os inimigos estão olhando e estão dizendo: a partir de hoje ninguém mexe como Israel. A partir de hoje, em vez de montarmos exército para tentar tomar a cidade, nós vamos mandar presente para ninguém ter problema com eles. Eles estão mandando presentes. Tem gente que olha para você e está dizendo: oh meu Deus, coitado, ele não sabe o potencial que tem. Tem gente que prega bem, mas não conseguiu enxergar esse talento. Tem gente que Deus chamou porque ora bem, mas não consegue enxergar o talento. Meu filho, minha filha, tem gente que te admira e você nem sabe. Tem gente que te vê como inspiração e você não consegue enxergar quem você é. Então se prepare, porque Deus está te levantando para impactar uma geração. Toma posse. O texto vai dizer que ele se tornou muito grande, até que ele perdeu o quê? O temor. Está dizendo o que, pastor? Não adianta nada ganhar muita coisa do lado de fora e perder do lado de dentro. Não adianta nada ter um investimento pesado no céu e se perder no meio do caminho. Não adianta nada ter muita coisa e estar se perdendo. Vamos apertar? A Bíblia diz que depois que Uzias ele tem a oportunidade e o investimento, ele se perde. E depois que ele se perde, é uma problemática que nós temos que enfrentar. E qual é a problemática que nós temos que enfrentar? É o seguinte: que todo mundo que cresce demais, longe da presença de Deus, perde alguma coisa. Primeira coisa que ele perde, o temor. Segunda coisa que ele perde, a sabedoria. Terceira coisa que ele perde, o trono. Quarta coisa que ele perde, saúde. Quinta coisa que ele perde, a família. Sexta coisa que ele perde, o convívio. E a sétima coisa que ele perde, a vida, ele morre. Mas para por aí? Claro que não. Jotão, o seu filho reina. Quando Jotão, ele reina, tem alguém que está passando por situações tão difíceis. Tem alguém que está tendo marcas no seu coração por causa da dor da perca. E a dor, se tem algo que trabalha tanto na vida do ser humano, são as percas da trajetória. Tem gente que se perde pelo carro, tem gente que se perde pelo dinheiro, tem gente que se perde pela oportunidade, tem gente que se perde porque foi elevado. Tem gente que se perde por muita coisa. Mas em Isaías, no capítulo 6, a referência é essa. Porque foi no ano em que morreu o rei Uzias que eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime. Oh meu Deus. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe o que está acontecendo aqui? Isaías está olhando e está dizendo: eu perdi. A maior história não está em quem morreu.
A maior história não está em quem está sentado no trono. A maior história está em quem vai ter que superar a dor da perca, vai ter que se refazer novamente, porque até então já não tem mais nada, e a única coisa que ele tem é o seguinte: a única alternativa é ser forte. E sabe o que é que vai acontecer? Ele vai estar dizendo assim, ó: foi no ano da perca que eu vi, foi no ano da perca que eu conheci, foi no ano da perca. Enquanto Uzias estava vivo, não tinha serafins do céu. Enquanto Uzias estava vivo, não tinha manifestação sobrenatural. Enquanto Uzias estava vivo, não tinha nada que chamava a atenção dele. Mas bastou Uzias morrer que Isaías saiu da horizontal e começou a enxergar a vertical. E sabe o que ele disse? Depois da morte dele, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então se prepare, as percas não te param, as cicatrizes não te param, o abandono não te para, a desistência humana não te para. Mas se Deus, Ele te segura, Ele diz: não pare, vai adiante, porque eu tenho o céu aberto para te fazer ter experiências extraordinárias. E Deus, Lauda o nome do Senhor Jesus.